a rede de Bebedouro é um município de quase 80 mil habitantes, né? E que nós trabalhamos já desde 92 com conselhos de direitos, né? E aí nós, quando realmente era a época de se fazer o plano de ação do Conselho de Direitos, era uma dificuldade muito grande. Faltava dados, faltavam números, e era mais ou menos no achômetro, né, que a gente achava que em tal bairro acontecia isso, achava que em tal lugar tinha um outro problema de vulnerabilidade. Mas a gente, quando rede, ela é mais exigente, ela exige qualidade de atendimento de nossas crianças e adolescentes. Então, as próprias entidades começaram a nos cobrar que precisava realmente ter um diagnóstico com números que fossem interpretados por todos. E foi assim que a Fundação Telefônica, né, contratou a Pratem, e nós tivemos a felicidade de estarmos juntos com o Dr. Fábio, e que foi nos ensinando, nos guiando para que pudéssemos fazer com clareza e com metodologia o diagnóstico da situação da criança em cada município. Muito importante foi essa autoavaliação do CMDCA e do Conselho Tutelar, analisando as vivências, as experiências de cada um. Isso, para nós, foi rico. E nós vimos que a gente precisava interpretar números que aparecessem. E fizemos também um levantamento e análise dos problemas e potencialidades do município. O que temos em cada bairro? O que existe de potencialidade? O que eu estou oferecendo para minimizar os problemas de vulnerabilidade que nós vamos encontrar? E aí nós começamos a fazer uma análise das políticas sociais básicas, educação, saúde, assistência, etc., que tinha no município. E, para o final, depois, elaborar o plano de ação. Houve uma colaboração participativa, acho que nós realmente fizemos com que isso chegasse até as pessoas mais simples, que nós íamos fazer esse diagnóstico, que nós íamos conhecer os problemas dos bairros de Bebedouro, né? E tivemos, assim, a colaboração de vários atores do sistema de garantia de direitos, quer seja da polícia, a polícia militar, polícia civil, a promotoria, o juizado, a educação, a saúde, que nós também pesquisamos. A Guarda Municipal nos ajudou demais também, o Conselho Tutelar, mas tivemos dificuldades na coleta desses dados. Embora hoje em dia a gente fala que está na era da informática, mas não se tem aquele cuidado, né, eu penso assim, de estar realmente estando registrado com detalhes, com pormenores, cada caso que surge. Por exemplo, um boletim de ocorrência. Teve boletim de ocorrência que nós vimos que não tinha de onde era o menino, do bairro do menino. Então, preocupava o nome do menino, o que o menino fazia, onde, se ele estudava, não estudava, mas esquecia de colocar, às vezes. Então, faltava dados consistentes, o que nos dificultou um pouco. Mas, com esse diagnóstico, nós vimos a Fundação Telefônica patrocinar os seminários, e aí nós vimos a este seminário aqui em São Paulo, e aí o Dr. Fábio e a sua equipe nos passavam quais as etapas que nós deveríamos seguir. Então, dentro de cada etapa, nós voltávamos para a nossa sociedade, reuníamos o Conselho de Direito, o Conselho Tutelar, os órgãos da saúde, da assistência e do esporte e da educação, para dizer, olha, agora nós temos que fazer isso. Então, nós estamos nesse período, vamos todos nos empenhar para fazer esse trabalho. O que foi acontecendo? Nós percebemos que realmente houve um fortalecimento da rede, tanto da rede quanto do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, porque eram várias reuniões que tinham que acontecer, e todos estavam curiosos para realmente saber o resultado. Então, por exemplo, pesquisava o Conselho Tutelar, nós, entre a equipe e os conselhos, já divulgávamos o que tinha acontecido. Pesquisávamos a polícia, já divulgávamos. Pesquisávamos lá na promotoria, na assistência, também divulgávamos. Isso foi muito importante a cada passo que a gente foi trabalhando. Nós aí definimos, depois do trabalho pronto, né, definimos os eixos prioritários,
no Conselho de Direitos, né, para a garantia dos direitos da criança e do adolescente, e quais eram as situações, problemas. Então, analisamos alguns mapas que já existiam do IBGE, mas com datas muito atrasadas, e tentamos colocar no mapa atual, que vocês vão ver aí também. Aí eu gostaria de falar que os resultados, para nós, foram muito importantes. O diagnóstico não nos oferece só números. E eu gosto muito de números, porque eu sou professor de matemática, né? Então, a gente precisa saber interpretar esses números. E foi na interpretação desses números que nós tiramos as conclusões. E ricas, muitas vezes, né? E que nos ajudou muito. Então, nós pensamos, onde é que nós vamos divulgar o nosso trabalho? Nós conseguimos fazer uma publicação lá para a cidade, né? E onde que nós vamos divulgar? Aí estudamos e resolvemos fazer na Câmara Municipal. Convidamos as autoridades, era uma sessão da Câmara, pedimos um momento para que fosse feito isso e divulgamos o resultado. Muitos já estavam mais ou menos sabendo, mas alguns até se espantaram de ver os resultados, né? E foi muito legal, porque já desses números, já saiu a construção de um centro socioeducacional e esportivo para um bairro de muita vulnerabilidade e que não tinha potencial nenhum. Não tinha nem escola tinha naquele bairro. Então, eles tinham que para ir outro bairro para a escola, nem postinho de saúde. Então, esse centro já está sendo construído. O alicerce já está pronto. E nós também já fizemos, e vai sair a publicação, já está pronto, a elaboração do fluxograma de atendimento. Então, mediante isso, qualquer um que pegar uma criança na rua, ou qualquer um que pegar uma criança com trabalho infantil, quais são os caminhos que essa criança tem que percorrer? Por onde é que deve ser encaminhado? Nós também fizemos o encaminhamento do diagnóstico para o prefeito municipal, para que ele coloque também prioridade naqueles assuntos que realmente nós mostramos na LDO. Vocês viram como o diagnóstico entusiasma, né? Porque teve um entusiasmo muito grande lá em Bebedouro, em várias cidades também que a gente acompanhou, e mobilizou muita coisa lá, né? E eu fico muito feliz assim em ver Maria Alice, né, presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, da rede. Você não era? Não? Foi também, porque o diagnóstico nós entendemos que ele tem que ser encabeçado pelo Conselho, isso está no Estatuto, isso é atribuição do Conselho de Direitos, e é uma forma de empoderamento, valorização do Conselho de Direitos e de toda a política de garantia de direitos em cada cidade. Mas, então, o primeiro destaque é esse entusiasmo que gerou. Vocês viram, comentando um pouco agora a sua exposição, como mobilizou pessoas na cidade, porque o conceito que está por trás do diagnóstico, aliás, acho que vale a pena dizer o que é diagnóstico, né? Acho que é uma expressão muito mal entendida. Em geral, as pessoas pensam em números, em levantar muitos dados, muitas estatísticas, mas você também falou em interpretação. E interpretação, no conceito que foi desenvolvido por vocês lá, não é uma interpretação isolada, não é alguém que interpreta, não é o dono do poder, não é o prefeito, não é uma pessoa, nem uma organização, mas a ideia de que essa interpretação circule discutida, dialogada na cidade. Então, nesse sentido, se for feito assim, e assim é para ser feito, assim está preconizado no espírito do Estatuto, que é participativo, é descentralizado, é municipalista, não é? Assim deve ser feito nas cidades. E, se for feito assim, é uma excelente oportunidade para ativação de sistema de garantia de direitos integrado e de rede, porque as pessoas começam, na minha opinião, a trabalhar em rede quando entram efetivamente num acordo quanto ao que deve ser feito, né? Antes disso, tudo é um pouco mais difícil, não é? É difícil haver trabalho colaborativo em rede quando as pessoas estão em desacordo quanto ao que deve ser feito e quando, na verdade, elas estão disputando espaços de poder. Para concluir, o que está por trás disso é um esforço de qualificação da gestão pública nos municípios, né? Sem o que, eu acho que tudo fica muito mais difícil e as próprias redes ficarão desorientadas, né? Então, eu acho que é uma grande parceria entre o processo de diagnóstico, planejamento e trabalho em rede, né? Também sem um bom processo de trabalho em rede,
os processos diagnósticos podem arrefecer, ficar na gaveta. Não é? Esse processo vivido no município de Bebedouro e em outros é tudo menos um processo burocrático de relatório que se gera no final do ano e vai para a gaveta. Tanto é que esse aí até os vereadores estão interessados e discutindo, e ele resulta na incidência no orçamento do município, porque a gente entende até que esse é o grande ponto de chegada, né? Ou nas cidades, os conselhos dos direitos da criança e do adolescente, as redes de atendimento, conseguem se fazer representar fortemente no orçamento público do município, ou todo o esforço também, de alguma forma, terá sido em vão. Então, parabéns. Eu acho que lá vocês fizeram um grande trabalho.